Como cidadãos brasileiros em Portugal, vocês têm um papel importante nas eleições de 2026, mas é essencial entender quais são os direitos e obrigações que se aplicam a vocês. O voto é um direito fundamental, mas a forma como ele pode ser exercido varia conforme a legislação de cada país e as condições específicas de residência e cidadania. Quem tem direito ao voto nas eleições europeias de 2026? Primeiro, cidadãos naturais de Estados-membros da União Europeia que tenham residido legalmente por pelo menos 5 anos contínuos na Europa têm o direito de votar automaticamente em muitas situações. No entanto, isso não se aplica diretamente aos brasileiros, mesmo que tenham dupla nacionalidade. O segundo ponto é claro: para quem tem dupla nacionalidade, as regras dependem do país em que reside e da legislação local. Se você mora em Portugal e é cidadão brasileiro, o direito ao voto nas eleições europeias não é garantido automaticamente. A legislação portuguesa exige comprovação de domicílio e residência, além de documentação específica, para que o nome do eleitor seja incluído na lista oficial. Sem essa comprovação, mesmo que você tenha cidadania e esteja legalmente residente, não poderá votar. E o terceiro ponto crucial: o prazo para a prova de domicílio é determinado pela autoridade eleitoral local. Se você não se inscrever até a data limite estabelecida, perderá a oportunidade de participar das eleições. Isso é um desafio prático, mas essencial para garantir que o direito ao voto seja exercido corretamente. Muitos acreditam que, ao ser naturalizado, o processo de votação se torna mais simples. No entanto, a legislação em Portugal e na União Europeia é clara: mesmo com cidadania, a residência legal e a documentação correta são requisitos indispensáveis para o exercício do direito de voto. As regras evoluíram, tornando-se mais flexíveis para quem reside legalmente há algum tempo em Portugal continental, mas a burocracia ainda exige atenção e cumprimento de procedimentos específicos. Sabe aquela sensação de estar preso atrás de uma barreira invisível? É exatamente isso que muitos brasileiros evidenciaram ao tentar se cadastrar para votar fora do Brasil. Agora, vamos entender as diferenças reais entre as leis brasileiras e as portuguesas no que diz respeito ao exercício do direito de voto durante as eleições de 2026. No Brasil, o alistamento eleitoral costuma ser um processo mais simples dentro do próprio país. Basta comparecer à Justiça Eleitoral perto de onde você mora antes mesmo do período oficial começar. Mas quando a gente chega na Europa, as coisas mudam completamente e as regras se tornam bem mais rígidas em alguns detalhes específicos. Vejamos, por exemplo, o documento exigido para comprovar sua residência legal no exterior. Se é cidadão brasileiro que reside há algum tempo numa cidade específica de Portugal continental, você precisa provar isso com documentos consolidados, como certidões de habitação ou contratos de aluguer registrados oficialmente. Sem esses papéis em mãos, nem pense em votar, mesmo sendo elegível pelo direito consuetudinário internacional e pela Convenção da Haia sobre voto no exterior para cidadãos europeus também. Outra barreira prática muito comum aqui é a questão das restrições geográficas dentro do próprio município português onde você reside. Em algumas regiões fronteiriças ou zonas rurais menores, o sistema eleitoral local pode exigir que o cidadão comprove vínculo direto com aquela cidade específica antes mesmo de abrir seu cadastro junto ao TSE brasileiro por meio de uma delegação consular portuguesa na Europa Central e Meridional. Além disso, existe toda uma complexidade envolvendo os prazos curtos entre a solicitação dos documentos necessários para votação nas eleições municipais portuguesas versus as federais no Brasil ou europeias da União Europeia em geral. No caso do voto das comunidades brasileiras residentes legalmente há algum tempo, é preciso garantir que todos esses trâmites sejam feitos com antecedência mínima de 3 meses antes das datas oficiais eleitorais previstas pelo calendário anual dos governos locais, tanto aqui quanto nos países vizinhos da Europa Oriental e Setentrional também. O fato é que cada país tem sua própria interpretação sobre como aplicar as normas internacionais do direito ao voto no exterior, sem esquecer nunca a importância de manter sempre os documentos pessoais atualizados para evitar qualquer tipo de impedimento legal durante o exercício pleno desse fundamental dever cívico universalizado globalmente.
É preciso estar atento não só às regras brasileiras, mas também compreender as particularidades jurídicas do ordenamento português, que podem parecer complicadas para quem nunca lidou com elas antes. Mas o que vem agora? Bem, a história não para por aí. Recentemente surgiram propostas sérias de ampliar quem exatamente pode votar fora das nossas fronteiras físicas. Imagine só, isso poderia abrir portas para categorias até hoje sem voz política direta no exterior. Para nós, brasileiros morando em Portugal, é uma oportunidade enorme e ainda um debate que mexe com o coração. Veja bem, a ideia não é apenas manter as regras antigas do Brasil ou de lá. É sobre como encaixar nosso voto numa legislação europeia muito específica. As eleições da União Europeia chegam mais perto todos os anos, mas a regra atual deixa muita gente de fora? Talvez. Com mudanças políticas e ajustes nas regulações entre o governo federal aqui em Brasília e as autoridades portuguesas de Lisboa, começa uma dança legal interessante. Os políticos estão olhando para isso com novos óculos. Eles veem que um voto expandido não é apenas burocracia, é inclusão real. Imagine ter direito a decidir sobre coisas que afetam seu dia a dia lá em casa ou até mesmo aqui na nossa comunidade brasileira. Isso muda tudo, mas calma, o processo não é mágico do dia para a noite. Exige paciência e muita atenção aos detalhes jurídicos. O Brasil e Portugal estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio perfeito. Nossos passaportes continuam sendo a chave principal da entrada nesses sistemas legais internacionais complexos. Porém, se uma porta fecha para algumas pessoas por falta de documentação específica, ou tempo de residência em certas condições, outra pode estar pronta para abrir amanhã graças a novos acordos bilaterais. É esse jogo constante que nos mantém alertas e curiosos sobre o futuro do nosso voto. A promessa é clara: garantir que cada brasileiro tenha acesso pleno aos seus direitos fundamentais longe da pátria. Mas isso exige que acompanhamos de perto as notícias diárias, pois cada novo decreto ou resolução pode mudar drasticamente a nossa vida política diária na Europa. O aprendizado vem devagar, mas com firmeza. E você, está pronto para entender como esse direito vital vai impactar sua rotina em Lisboa ou no Porto nos próximos anos? Vamos seguir explorando isso juntos sem pressa e com clareza total. Vamos ao prático. Como garantir que seu nome apareça na urna nas eleições europeias de 2026? A resposta não é complicada, mas exige organização desde já. Pense nisso como se estivesse se mudando para uma casa em Lisboa ou no Porto. Você precisa ter todos os documentos em ordem para ter acesso total ao novo ambiente. O primeiro passo é garantir sua regularização fiscal e documental junto à Receita e à Segurança Social Portuguesa. Sem essa base sólida, o sistema pode travar antes da hora. Imagine tentar entrar em uma festa sem convite, não vai dar certo. Mantenha seus documentos sempre atualizados com cuidado. Uma vez resolvido isso, vá até a junta de freguesia do seu domicílio registrado. Lá, você será orientado sobre o processo específico para requerer o alistamento eleitoral no Brasil ou na União Europeia, conforme as novas regras facilitarem esse acesso direto. Lembre-se, preencha os formulários com atenção e guarde todos os comprovantes que receber. Não esqueça de acompanhar os prazos legais rigorosamente. O prazo final de 2026 está muito próximo, e perder tempo aqui pode custar caro depois. Outro ponto crucial é manter contato constante com a Embaixada Brasileira em Portugal para obter atualizações sobre os procedimentos consulares específicos para estrangeiros residentes temporária ou permanentemente no país. Eles são fontes vitais de informação sempre que houver mudanças regularias. Se precisar assinar documentos públicos, faça isso apenas na presença de uma autoridade competente reconhecida internacionalmente pelos governos português e brasileiro, com validade jurídica plena em ambas as jurisdições. Essa medida é importante para milhares de cidadãos brasileiros que vivem atualmente no continente europeu, sob a proteção das instituições democráticas modernas.